Salve, salve pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Artisticamente Podcast. Confesso que eu estou um pouco nervoso porque é a primeira vez que eu estou fazendo isso, né? É a primeira vez que a gente apresenta um podcast. Eu já tive a oportunidade de estar presente dando entrevista e tal, mas eu apresentar assim é a primeira vez. Então eu gostaria de agradecer a audiência de todos. Esse é um quadro novo aqui no canal, onde a gente vai trazer semanalmente, pelo menos essa é a nossa intenção, um artista convidado para falar um pouco não só da sua arte, mas principalmente da sua mentalidade, da forma como pensa, enfim. Para você que não me conhece, eu sou Charles Laveso, eu sou desenhista, sou professor de desenho realista, e a gente tem uma escola, né, que é chamada Escola de Realismo, onde a gente ensina a técnica do desenho realista e também alguns segmentos da arte, principalmente trabalhando a questão da mentalidade, como pensa um artista, como olha o mundo um artista e como que consegue, através desse olhar, se expressar através daquilo que ele faz. Esse é o principal tema desse podcast, porque a gente, de certa forma, já está acostumado a ver e ouvir podcasts que traz algum entrevistado para contar sobre o que ele faz. Mas eu gosto de pensar que por trás do que um artista faz, existe uma mente inquieta, questionadora, subversiva, curiosa, e é exatamente essas características que me chamam a atenção de um artista e que me faz querer ouvir como um artista pensa. Então, baseado nisso é que a gente criou esse podcast, o Artisticamente, para todo aquele que tem uma mente artística. E hoje a gente vai trazer a gente trouxe aqui o nosso primeiro convidado, que é um amigo meu aqui também de Ribeirão Preto. Nós estamos no interior de São Paulo, e que é o Cadu Fernandes. Seja bem-vindo, Cadu. Obrigado. Compartilho do mesmo nervosismo. Legal. Eu estava falando com ele aqui um pouquinho antes de começar, né, que sempre essa primeira vez de fazer algo é sempre uma descoberta, né? Eu acredito que pelo fato da gente estar conversando, há muitas descobertas, né? Uma conversa é sempre... Eu ouvi uma frase que diz que toda conversa é um jazz, né? Uma espécie de jazz, né? Porque é um improviso, é um pensamento rápido, né? É algo que sempre pega quem está ouvindo de surpresa, de repente. E eu acho que é aí que está a beleza, né? Essa coisa que nos torna humano, de poder improvisar, poder errar e poder ser compreendido, principalmente nas histórias que a gente conta, que elas não são bonitas necessariamente, mas com certeza são reais. E hoje eu quero agradecer também, antes de apresentar aqui um pouquinho o Cadu, né? Eu quero falar quem é o Cadu Fernandes como artista, um pouquinho da história dele, para depois deixar ele contar um pouco. Mas eu quero agradecer também o apoio da New Era, que é a marca que eu estou usando aqui. A New Era aqui de Ribeirão Preto, que está apoiando esse podcast também, né? Um apoio cultural, e a gente vai deixar aqui, em alguns momentos do programa, um QR Code para você escanear, e você vai cair direto num link que você tem 15% de desconto em qualquer peça da New Era. É só entrar em contato ali com o pessoal falando que você viu pelo podcast Artisticamente. Beleza? Vamos lá, vou falar um pouquinho do Cadu, quem é o Cadu, né? Depois ele vai falar quem é o Cadu. Aqui, olha só, o Cadu, ele... Espera um pouquinho, gente. Aqui, apresentação. É engraçado, a gente olha isso aqui o tempo todo, daí na hora de começar a gente se perde. Cadu Fernandes é um artista residente em Ribeirão Preto, cuja paixão pela arte o levou a explorar técnicas únicas, incluindo o uso de spray e giz escolar sobre tela. Sua jornada como autodidata começou cedo e foi impulsionada
por uma mudança de apartamento em Campinas, onde pintou uma parede de preto para se motivar a desenhar. E esse simples ato desencadeou uma série de eventos que o levaram a desenvolver sua técnica única de desenho em giz sobre fundo escuro. Com seu estilo inovador, Cadu desafia a noção tradicional de arte, construindo luz a partir das sombras, para criar retratos realistas e expressivos. Apesar da sua recente incursão no mundo artístico, suas obras já foram exibidas em galerias renomadas e ele realizou sua primeira exposição individual intitulada Iluminando o Breu, apresentando retratos de mulheres desenhados com giz sobre fundo preto. Com sua abordagem ousada e criativa, Cadu continua a inspirar outros artistas a explorar novos caminhos na arte. É isso, aqui um breve currículo, né, do Cadu. O que me chama a atenção aqui é que eu, como artista e professor de desenho, eu sempre falo que a gente não desenha luz, a gente desenha sombra, mas apesar de enxergar a luz e identificar a luz, a gente desenha sombra. O Cadu não, o Cadu ele desenha a luz a partir das sombras. E aqui, Cadu, fala a respeito de você ter mudado em um apartamento em Campinas. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, falar um pouquinho de você, a sua relação com a arte, e a partir daí a gente vai desenrolando para conhecer um pouquinho mais de como pensa o Cadu como artista. Claro, eu agradeço a gentileza nas palavras aí, né? Poxa vida, a trajetória como artista, cara, acho que começou muito cedo, mas esse despertar, essa coisa de assumir, faz muito pouco tempo, né? Mas esse contato com o giz, né, que você perguntou de Campinas, porque eu sempre buscava desenhar e tal, mas tem aquela coisa, né, da preguiça, e daí quando eu me mudei, eu estava fazendo a reforma, daí eu pintei uma parede de preto. Por acaso? Para me forçar, não, justamente para, assim, poxa, porque eu não vou deixar essa parede preta aqui, né? Então isso vai me forçar a desenhar com mais frequência. Isso foi o que me impulsionou. Mas por quê? Você já gostava de desenhar em parede preta? Não, eu gostava de desenhar. Só que daí eu tinha prancheta e tudo, só que não tinha aquela disciplina, sabe? Porque eu acho que para você desenhar você tem que ter um espaço, tem que criar o seu espaço. Sim. Ali para ser um ritual, né? Uhum. Acho que isso é o que te mantém no processo, né? Se você entende isso como um ritual, poxa, olha, eu vou fazer, é o momento de entrega. E eu não tinha muito esse espaço e fiz algumas tentativas com grafite, com outras técnicas e tal. Mas essa coisa daí eu fiquei muito tempo sem parar, sem desenhar, e daí quando eu coloquei essa lousa, essa parede preta, era justamente para isso, sabe? Tipo, daí, sei lá, mas eu nunca tinha desenhado anteriormente com giz. Ah, não? Não. Você desenhava daí, só em papel, com lápis, tradicionalzão. Só. E daí, fora brincadeira de criança mesmo e tal, né? Tá. Mas foi a primeira vez que eu tive o contato com o giz. Então daí foi justamente para isso, para me forçar a desenhar. Você estava com quantos anos? Eu já tinha os meus 28 anos. Tá, já era adulto. Já era adulto. Eu já tinha minha profissão, já estava trabalhando na área da publicidade mesmo, mas eu sempre buscava um artifício para estar inserido nisso. Se forçar a desenhar. E daí eu achei essa uma saída que foi interessante, assim. Poxa, olha, já é um momento onde eu precisava organizar as coisas e tal. Eu falei, poxa, então vou fazer isso agora, né? E daí foi. E nessa parede começou a surgir algumas coisas e as pessoas a terem um pouco esse contato com o meu trabalho, né? Então, daí eu comecei a fazer... Pessoas que frequentavam sua casa.
que frequentava a minha casa por rede social. Ah, você fotografava e postava isso. E daí alguns amigos, né, algumas pessoas que frequentavam a casa e que conheciam o trabalho, me chamaram para fazer fora. Então eu tive a oportunidade de fazer em estabelecimentos, né, em alguns lugares. Sempre né? em parede preta? Sempre em parede de giz, sempre. Desenhava sempre com giz com mesmo, giz, de escola? Sempre com giz escolar. Tá. Eu fui buscando durante a jornada aí outras formas de utilizar, né? Eu busquei o pastel seco também, né? Também na parede preta? Também na parede preta. Então, mas aí testar marca, testar o que funciona, uns funcionam, outros não, né? Então acho que isso é um processo que é instigante também, né? É o acerto e erro, né? E quando acerta é muito bom. Sim. Mas para ter um acerto a gente tem muito erro, né? Igual como qualquer técnica. Igual como fazer o primeiro podcast. Exatamente. Tá, e deixa eu te fazer uma pergunta antes de você seguir na linha aí da sua história. Uma curiosidade. Por que você sentia, porque é exatamente essa questão aqui desse podcast, né? É trazer a forma de pensar. Por que você se via ou por que você achava que era importante você desenhar? Para que desenhar? É algo que eu nunca consegui calar, sabe? Eu sempre tive essa facilidade, né? E apesar de ter sido reprovado em educação artística, né, quando criança. Eu acho que eu sou uma das únicas pessoas que conseguiu essa proeza, né? Mas o desenho era muito ruim? Eu sei que era muito bagunceiro. Eu era muito quieto, mas eu era transgressor, né? Então, tipo, era para colorir, eu não coloria, não. Eu fazia, porque eu sempre gostei do preto e o branco. Mas eu desenhava mais em grafite, né, em nanquim e tal, desde moleque mesmo, desde novo eu já buscava isso, né? E isso sempre, quando eu olho todas as fases da minha vida, o desenho sempre esteve em todas elas. Presente. Sabe? E daí eu migrei, né, de artes, eu fui para música, eu fui para o teatro, eu fui fazer outras coisas porque eu precisava me expressar de alguma forma. Tá, você sentia essa necessidade. Eu sentia que existia Mas quando você estava envolvido com algum tipo de arte, você sentia que aquele momento de envolvimento te fazia bem? Sim. Nem sempre, cara. Nem sempre. Nem sempre. Cara, tem uma coisa que é muito engraçada. Por exemplo, quando eu tinha banda, né? E daí, poxa, e era muito legal e tal. O ensaio às vezes é chato, né? Você toca muito maçante, bateria. Tá. E daí, às vezes, quando a gente subia no palco, e daí batia, cara, o que eu tô fazendo aqui, sabe? E no pico da adrenalina, né? E eu me perguntava, poxa, cara, o que eu tô fazendo aqui? Naquele momento ali envolvido, você achava, se sentia deslocado? Antes, um pouco antes de começar, eu sentia tinha toda a adrenalina e tal, e eu, cara, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Mas quando começava, eu entendia o porquê, entendeu? Tá. Porque era um momento ali que você está muito exposto. Eu sou uma pessoa muito tímida. Tá. Eu sempre fui muito tímido. Né? Então, estar num palco onde você... Se expor demais. Exatamente. Então, atrair os olhares, né? Mas quando você está executando, tudo isso cai por terra. Tá. Né? E eu acho que até mesmo em relação a expor o que é feito, tanto no desenho mesmo, né? Eu sempre tive muita dificuldade nisso. Até mesmo... Eu acho que muito da técnica que eu uso foi por base nisso, porque tem grande parte das coisas que eu fiz não tem registro, porque eu fazia e apagava. Porque era na lousa, era tipo o giz que apaga. Então eu fazia na lousa e eu mesmo me boicotava, eu mesmo ia e apagava. E daí me forçava a desenhar de novo. Mas e eu queria me superar no próximo desenho. Mas o histórico deixava de existir,
Então eu meio que mutilava as minhas artes, né? Então eu fazia e depois apagava. E tal. Não sei se é uma forma de isso, negar né? isso. Eu vejo como professor de desenho que uma das coisas que atrapalha o aprendizado do aluno é a pressa de terminar, né? Ele quer terminar logo para ver o resultado, para ver pronto, né? Para dizer, olha, eu que fiz. E eu falo que mais importante do que o resultado é você aprender a curtir o processo do desenhar. E isso que você está falando isso é prova disso, né? Porque você terminava e apagava o desenho. Mas e aí eu me pergunto, por que então que você fazia de novo se o destino daquele desenho era ser apagado? Porque o prazer, penso eu, que está no ato de desenhar, né? Tá no ato de se expressar, é a hora que parece que você e a sua arte se torna uma única coisa ali, né? Eu acho que é exatamente isso, é exatamente a execução, tanto na música quanto em qualquer área, né? Tipo, a execução é importante, né? O prazer tá ali no fazer. Sabe? Na construção. E isso é muito importante, né? Eu acho que tem que ter esse pensamento de que o resultado mas você só vai conseguir superar se você for treinando, se você for fazendo. Isso tem que ser algo muito prazeroso, porque é cansativo. Da mesma forma que se você tem uma banda, você precisa ensaiar, se você desenha, quantas noites, né? Você passou para chegar onde você está, para atingir o grau de excelência. Só você sabe as noites que você perdeu, o tempo que você investiu nisso, né? E o prazer que isso traz, né? E a necessidade de continuar nisso. Né? É importante demais saber que, cara, eu não quero fazer outra coisa, sabe? Talvez seja por isso, então, que lá atrás você via a necessidade de ter um espaço para desenhar, né? Porque é aquele momento que você se conectava com você mesmo, né? Esses dias teve uma amiga minha do Nordeste, ela me mandou um áudio e eu achei muito interessante uma coisa que ela falou, que ela posta pouquíssimas fotos dela na rede social. Pouquíssimas, quase não tem uma foto dela, só tem foto de paisagem, tem foto de insetos pequenininhos, sabe? Tipo uma abelha, ela vai lá, uma foto macro, porque ela gosta de fotografar. E alguns recortes de poesia. O perfil dela só tem poesias e fotos de natureza. E aí ela estava falando que ela acredita que as pessoas podem enxergar melhor quem ela é ao ver essas coisas e não vendo ela. Porque quando você olha aquilo, o que ela escreve, o que ela fotografa, revela mais a sensibilidade de quem ela é do que propriamente a aparência física dela. E aí, é por isso que eu só para fechar esse raciocínio, ela fala assim que quando ela percebe que ela está há muito tempo sem escrever um verso ou sem registrar uma foto da natureza, ela percebe que ela não está bem. Ela está muito distante dela. É como se fotografar e escrever a trouxesse de volta para si mesma e a equilibrasse no seu eixo. Eu achei... Cara, que bonito isso, né? Então eu acho que tem muito a ver com isso, né? Sei lá, você está num ambiente, um molecão aí, né, de 20 e poucos anos e fala, cara, eu preciso criar um ambiente para eu desenhar, para eu me expressar de alguma forma. E tinha alguma coisa que você gostava de desenhar mais, assim, quando você pensava em desenhar, você desenhava o quê? Qual era o tema? Cara, sempre a figura humana e em grande parte mulheres. Eu sempre tive o meu trabalho hoje é pautado muito nisso, né? Apesar de fazer alguns outros tipos de desenho, mas ele na base mesmo, né? O que me dá prazer mesmo é fazer, feminina. Retratar a figura feminina, né? Eu acho que isso pela delicadeza, enfim. Você fotografa? Hã? Você fotografa? Cara, não. Não? Não.
Eu até cheguei a ensaiar alguns... Não, eu pergunto porque, já que você desenha figuras humanas, né, mulheres no caso, se você fotografa essas mulheres para desenhar, ou você desenha de cabeça, ou você sonha, ou você vê alguma cena que te chama a atenção e aquilo fica na tua memória e você tenta reproduzir, ainda que não seja de forma fiel, mas pelo menos você tenta registrar aquele momento que marcou. Como que é? Da onde saem essas figuras de mulheres? Geralmente, eu preciso muito de uma base. Eu sempre tenho uma base comigo, né? Até mesmo quando eu vou fazer algum tipo de alteração, porque às vezes eu uso uma base e daí eu vou inserindo elementos ou, né, alterando características e tal, mas eu sempre parto de uma base, né? Quando você fala base, desculpa, é uma imagem mais genérica. De uma imagem, de uma imagem real. Ok, uma referência. É isso, uma referência real. Tanto é que quando eu fiz a exposição Iluminando o Breu, consistia numa exposição com, acho que estavam 14 telas de mulheres. E grande parte desse material foi fotografias, foi trabalho, né, de uma fotógrafa de BH, Luciana Diniz, que é uma excelente fotógrafa, e ela me cedeu, a gente conversou e ela cedeu algumas imagens, algumas fotos de mulheres e tal, porque ela tem uma linguagem muito, muito rica, assim, né? E para mim foi um desafio justamente para tentar trazer um pouco daquela poesia que ela imprime no trabalho dela. E daí eu precisava também ter o olhar feminino de uma outra mulher, e eu só acabei retratando esse olhar, assim, sabe? Mas geralmente tem essa forma física, eu tenho uma referência, né, e tal, e daí eu vou seguindo. Às vezes eu sigo fielmente, porque eu também trabalho com algumas encomendas, né? Tem pessoas que querem um retrato e ele é feito. E sempre buscando o realismo. Realismo, sempre. Tá. E nesse realismo você acrescenta algo de fantasia, fantasia do ponto de vista artística mesmo, assim, do tipo criação, coisas em cima dessa imagem, ou você faz a fiel, o realismo? Em alguns trabalhos eu me permito criar, sabe? Em alguns não, em alguns são mais cartesianos e tal, são mais fiéis e tal, e eu não posso gerar aflorar um pouco da criatividade ali, porque compromete o trabalho, né? Comprometeria o trabalho. Você não tem tanta liberdade para trabalhar assim. Mas eu sempre procuro trazer de alguma forma, por isso que eu trabalho também com giz e outros elementos, né, como spray e tal, justamente porque mesmo que eu tenha um fundo escuro com uma imagem retratada, né, em realismo, eu consigo tirar isso, né, daquele viés tão fotográfico, engessado, né? Tão fotográfico, assim, para trazer um pouco da expressão e trazer movimento, uma rebeldia, né? uma coisa. Entendi. Mas o que aconteceu para você sair de repente do papel em branco, né, que você desenha com lápis, e ir pro preto, né, e desenhar no preto, começar a explorar a luz na sombra? Aconteceu algo? Você viu obra de alguém? Enfim, assim, eu tenho uma série de perguntinhas pontuais que eu quero fazer para a gente entender melhor essa arte, mas eu gosto de pincelar esses momentos exatamente para entender, porque eu penso que a pessoa que estiver nos ouvindo, porque eu acho assim que todo artista ele tem
uma mania de se auto-sabotar, sabe? De ou acreditar que ele não é tão talentoso, ou que as pessoas não vão gostar tanto assim do que ele faz, e que aquilo de repente nem é arte, é só um rabisco, é só uma coisa... Inclusive muitos artistas fazem e não mostra para ninguém, né? Ninguém nem fica sabendo que ele está fazendo aquilo. Então eu gosto de fazer algumas perguntas exatamente para gerar mesmo, né, essa conexão com quem está ouvindo e falar: nossa, cara, eu já pensei isso várias vezes e nunca fiz, ou eu achava que era coisa da minha cabeça, sabe? Essas coisas assim. Teve algum momento que, não perdendo o fio da pergunta, né, mas teve um momento que você lembra assim, tipo, eu não vou fazer mais dessa forma, agora eu vou tentar explorar isso aqui? Eu sempre eu sempre me sabotei, né? Então eu sempre tive muita dificuldade em relação... Me fala um pouco dessa autossabotagem. O que é para você essa autossabotagem? Cara, eu não sei. Eu nunca... eu até busquei de algumas formas saber de onde, né, surgiu isso. E eu não saberia te responder, mas é algo que me acompanhou sempre. De duvidar sempre. De você mesmo, alguma coisa assim? Que inclusive você desenhar e apagar é uma forma explícita de você, né, de você dizer que, tipo, cara... Não gostei. Isso, lógico, a gente coloca poética de que, né, o efêmero e tal, né? A gente tem um discurso que eu acho que também existe de uma forma, né? Tipo, porque aquilo vai existir durante um tempo, durante um frame só. E tá tudo certo. Então, tipo, existem trabalhos que são assim. Mas também traz um pouco dessa autossabotagem, né? Então eu nunca achei que fosse legal, e acho que o artista tem muito disso, né? Ele nunca acha, é difícil chegar num momento em que fala assim, cara, isso está pronto. Nunca um artista vai achar que está pronto, 100% pronto, ou que isso chegou, porque... sempre existe essa gana de tentar aprimorar, e algumas vezes é simplesmente aceitar que esse aqui já foi, esse aqui está pronto, né? Então eu tive muita dificuldade. A primeira vez que eu tive o acesso com fundo escuro, né, como você perguntou, foi numa aula de desenho que eu fiz por pouco tempo, e daí eu experimentei o fundo preto com giz pastel. Tá. E daí foi a primeira vez e eu gostei do resultado, né? E daí uma brincadeira mesmo. Foi. E daí eu lembro que eu até tinha feito, isso aí foi na época da faculdade, e até foi pro Salão de Humor de Piracicaba, né? E foi feita uma série e tal, então eu tinha feito uma série que era meio caricatura, que eram umas personalidades que elas eram verdes, de um olho só, uma coisa assim. Então, e daí acho que foi a primeira vez que eu expus, assim. Mas, cara, eu confesso para você que eu só passei por lá para ver a exposição. Você não se considerava um artista para estar ali naquele meio? Não. E eu lembro do sentimento que eu tive, né? De ir lá, e eu fui na exposição e eu olhava, né, tipo, olhava os outros trabalhos e tal, e daí eu olhei o meu, e daí eu não consegui nem ficar perto, porque eu tinha medo de ouvir alguém criticar o meu trabalho, né? E daí eu falei assim, cara, não, eu peguei, não vou embora daqui, já vi, tá aí e tal. Então e até teve uma coisa que foi muito interessante nesse processo, que daí eu estava até conversando com o coordenador, né, do salão, e ele falou, cara, eram 4 trabalhos que foram, né? Só que um deles ficou de fora, só 3. E daí ele falou, todos foram aprovados, né, pelo júri e tal, né, pelos jurados ali. Só que, cara, gerou uma discussão muito grande em relação ao seu trabalho, e a gente resolveu tirar ele. Caraca. Porque uma das
das figuras, eu acho que tinha Einstein, daí uma delas era Jesus Cristo. E daí gerou, falou assim, cara, como a gente está trabalhando com uma caricatura, com alguma coisa assim, falou, cara, a gente não pode dizer que Jesus Cristo possa ser retratado, porque a gente não sabe se ele é essa pessoa, enfim, gerou... Mas é um julgamento muito subjetivo. E daí mesmo sabendo que é, porque tipo, a gente tem um estereótipo do que é, cultural, né? Exatamente. E daí o Camilo Riani, inclusive, né, que era o responsável ali, ele falou, cara, uma pessoa que estava ali dentre os jurados que defendeu o seu trabalho, acho que foi o único que defendeu o seu trabalho, que ele tinha que entrar, foi o Ziraldo. E daí eu falei assim, cara, é muito significativo isso, mas nem isso serviu para eu conseguir me assumir mesmo, sabe? Para eu conseguir... Mas isso foi desconfortável para você? Ou você encarou isso de uma forma, nossa, que legal, cara, eu fiz uma coisa tão diferente que deu um nó na cabeça da galera? Não, eu gostei muito, né? Gostou? Disso aí, foi muito bom. Mas eu acho que, principalmente, cara, né, de ter uma pessoa como o Ziraldo, falou assim, poxa, não, né? Tem que entrar, né? E tal. Mas daí ele foi limado e não entrou. E, enfim, eu acho que eu nem tenho, porque daí as obras ficam todas no acervo, né, do salão. Mas aí essa foi a minha primeira tentativa ali, né? A minha primeira aparição, né, como artista, quando eu expus, né, e tal. Mas aí, foi na época da faculdade, daí depois teve um hiato. Você fez faculdade de publicidade. Publicidade, tá. Daí depois eu me formei e fiz pós-graduação em design gráfico, tudo voltado para a área da publicidade, né? Que é a minha área de atuação, né? Hoje você trabalha com isso. Desde sempre. E a arte é algo que continua, mas numa vida mais marginal, assim, paralelo. É uma necessidade, cara. Tá. É uma necessidade. E isso aconteceu... E é engraçado isso, né? Eu comecei, até mesmo para vir para cá, né? Para a gente ter essa conversa. E daí eu comecei a revisitar algumas coisas, né? E eu digo muito assim que eu saí do armário, sabe? Tipo, porque para mim, eu comecei a me considerar artista há 11 meses atrás. 11 meses? Não dá um ano, sabe? Tipo, não dá 11, dá 10 e pouquinho. Que foi onde eu fiz a minha primeira obra. E assim, eu fiz a minha primeira obra não faz um ano. Mas como assim, sua primeira obra? Você já não fazia as obras desde 20 e poucos anos? Eu fazia esse tipo de obra, tipo numa parede. Na verdade não é nem obra, mas eram desenhos, e eu não considero que seja algo tão... Tá vendo a autossabotagem aí? Mas, enfim, acho que... Cara, mas você não acha que... Desculpa, não te cortando, mas assim, só para... Que nem você falou de uma coisa que eu fiquei pensativo aqui. Você falou que no salão você olhava para suas obras e você não se considerava, vou usar a palavra aí, digno de estar ali entre aqueles artistas porque você tampouco era artista. Mas às vezes eu me pergunto, será que muitos ali também não têm esse sentimento? Sabe? De olhar assim e falar, nossa, cara, eu tô aqui, mas essa galera é muito melhor do que eu. E, tudo bem, vamos contar que exista isso, que muitos pensem assim. E se pensam assim, você não acha que de certa forma isso é bom? Porque eu penso assim. Até hoje eu participo de coisas assim pensando, não vai dar certo, não vai dar certo. Me chamaram apesar de todas as coisas que eu já ganhei, né? De todo o reconhecimento que eu já alcancei, apesar disso, eu ainda entro num evento pensando, cara, tipo assim, é como se eu fosse uma farsa,
sabe? Daqui a pouco alguém vai descobrir que a minha criatividade é limitada e eu não vou conseguir passar muito disso aqui. Aí vão falar, não, quando descobrir que, sabe? Quando eles descobrir mesmo quem sou eu, vai falar, não, legal, cara, você faz até bem, mas não é muito interessante, não. Então, mas eu penso, talvez se eu não tivesse pensando assim, ou seja, o contrário, se eu tivesse me achando, sabe? Não, vou entrar aqui, vou ganhar mesmo, vou entrar aqui, esse aqui o meu é o melhor daqui. Eu acho que isso seria o caminho para não estar fazendo mais, sabe? Eu acho que você só está onde está, fazendo como está fazendo, exatamente por essa necessidade de intimidade com a sua arte, sabe? Essa necessidade de se manter próximo da sua arte pelo prazer de estar próximo, sabe? Independente dos outros ou do nome que dá. Então, não sei, cara, eu gosto de pensar isso, inclusive as pessoas que eu quero convidar para cá e que eu tenho convidado, eu acho que esse é um traço que eu identifico numa conversa. Quando eu percebo que a pessoa tem uma mentalidade assim, eu falo, cara, não é interessante para mim. Sabe, não é interessante, porque eu acho que o que torna o artista é a sua humanidade, né? É esse medo, essa insegurança que você está relatando aí. Você não concorda? Concordo. Tem uma coisa que me deixou muito tranquilo uma vez. Eu não lembro quem eu vi falando isso, se foi o Arnaldo Antunes, eu acredito que sim. Eu já assisti muita coisa dele. E em um momento ele disse que, ele falou assim, cara, toda vez que eu vou escrever algo, eu duvido que eu vou conseguir, eu duvido que eu vou dar conta de fazer, e às vezes eu começo e eu acho que eu não vou terminar, mas eu dou um jeito e termino. E faço. E fica muito bom, né? E daí eu falei assim, cara, se Arnaldo Antunes também sente isso, e agora sabendo que você sente isso também, então, mas eu acho que faz parte de você se colocar à prova mesmo, sim, né? Sim. Se colocar à prova mesmo para fazer. E acho que como é uma coisa tão... a arte é um estado de espírito, a arte é algo que acho que quando a pessoa, não dizendo que é mais ou que é menos e tal, mas acho que tem pessoas que você bate o olho e fala, essa pessoa é um artista. Porque ela tem uma visão diferente, e daí tem alguma coisa ali, às vezes ela não tem nem uma arte, ela não se coloca artisticamente porque ela não descobriu ainda, né? E ela não teve oportunidade de colocar isso para fora, mas tem pessoas que você olha e já, poxa, essa pessoa é artista de alguma forma, ela tem alguma coisa diferente das outras. Mas assim. O que você, vamos aprofundar nisso aí, o que você identifica como característica de uma pessoa que tem um olhar artístico? Cara, consegue lembrar de algum exemplo? Eu acho que a sensibilidade, cara. Eu acho que existe uma sensibilidade diferente, sabe? E uma forma também de se colocar para o mundo. E seja ela qual for, seja da forma de se vestir, da forma como se portar, da forma como acolher as pessoas, enfim. Eu acho que tem algumas características que são muito mais, que são marcantes, assim, em quem tem a arte aflorada em si, sabe? Tipo, eu acho que a arte também é uma coisa tão gigante, né? Que eu acho que o artesanato... Que não precisa necessariamente se manifestar num objeto, né? Não. Mas pode se manifestar através de um comportamento. O moleque que gosta de escrever poesia, ou que gostaria que vai lá e toca o seu violãozinho, compõe as suas músicas e não mostra pra ninguém. Cara, sabe o que eu escrevi? Agora você falou essa... Isso é segredo, hein, cara? O primeiro podcast. Eu escrevi, eu lembro quando eu era moleque, e meu pai colocava no rádio, tocava umas músicas assim, e às vezes tocava algumas mais românticas, que era muito cafona. Né? Eu achava cafona e eu pensava assim, os moleques da escola não podem nem imaginar que eu estou ouvindo isso aqui.
mas eu achava tão bonito. Eu achava bonito e meu pai comentava comigo e eu falava com ele e eu achava realmente bonito. E aí quando ele não estava, eu pegava um caderno e eu escrevia a letra da música para depois eu aprender a cantar junto. Mas ninguém sabia, porque eu tinha vergonha. Então, que é o que te emociona, né, cara? E dar vazão a isso é importante. Em algum momento você deu vazão, né? Tipo, isso veio com o desenho. E hoje a sua sensibilidade vem nos traços. Sim. Né? Eu acho que a gente sempre acha uma forma de ter essa linguagem artística, de se colocar no mundo, sabe? De uma certa forma, né? Nem sempre, e eu acho que é isso, nem sempre todos os artistas, né? Todo artista ele vai ter algum fruto daquilo, ele vai ter algum tipo de resultado, de matéria final da arte em que toca ele, assim. Sim, sim. E eu tô dando uma pincelada de acordo com tudo que você está contando aqui. Algumas perguntas eu acredito que nem preciso fazer, porque muita coisa você já trouxe aqui conforme você foi contando, então seria redundante eu perguntar. Mas algumas eu acho interessante de trazer até pelo ponto de vista de quem está assistindo, né? Qual é o impacto que você espera que suas obras tenham nas pessoas que as veem? Que tipo de comportamento ou impacto você espera ou não espera? Cara, eu já me peguei pensando nisso, né? Eu acho que até pelo fato, assim, por mais que eu tenha essa trajetória de luta, né, contra esse ser artista aí que habita em mim, e foi muito renegado, coitado. Mas é muito recente. Então, para mim, as pessoas, de uma certa forma, me viam já como artista, mas eu não me via. Então, eu comecei a me ver como artista, como eu disse, 11 meses. Há 11 meses. A gente né, vai chegar nisso aí. Que é essa questão de realmente, eu me considero sair do armário, que era uma coisa, e foi libertador, sabe? E eu acho que deve ser igualmente libertador para quem tem uma opção sexual e ela não assume isso, porque eu comecei a perceber o tempo que eu perdi, sabe? Cara, olha isso, né? Olha em relação à sua arte? Em relação à arte, né? De ter vergonha de mostrar, alguma coisa assim? E de achar que, tipo assim, esse ser que me boicotava era muito mais forte do que o ser que queria produzir, queria fazer com que as coisas acontecessem, né? E hoje não? E hoje não. Mas então, o que aconteceu? Então, dentro desse... Mas só voltando na sua pergunta... Na pergunta, o impacto que você gostaria de ver nas pessoas. Então, e daí voltando, né, para essa coisa de ser muito novo, muito recente, eu não consigo ainda mensurar o impacto que causa em mim. Porque me causa muita coisa, né? Foram vários eventos e que, assim, minha vida, em menos de um ano, ela mudou completamente. Então, tipo assim, eu mudei completamente. Nesse último ano, praticamente. Nesse último ano. 11 meses. Mudou tudo. Mudou absolutamente tudo em relação a forma que eu penso, a visão de mundo e tal. E acho que é uma forma bonita, assim, de você conseguir se assumir, sabe? Tipo, você assumir alguma coisa em você que fala, poxa, é isso. Quer queira ou não, quer o mundo julgue ou não, eu sou assim, cara, e eu tenho que fazer isso. Então eu comecei a fazer, e daí o impacto que para as pessoas, eu acho que ainda é muito subjetivo. Eu dependo dessas pessoas, e eu dependo
aprovação delas, porque a gente precisa disso, né? São os combustíveis para a gente seguir. Mas eu ainda estou no processo de tentar me agradar, de tentar provar para mim algumas sua linguagem. Eu ainda estou desenvolvendo a técnica, eu ainda estou buscando outras formas, e eu acho que isso nunca vai acabar. Exatamente. Mas a forma a forma como eu estou colocando a minha arte, né, agora para o mundo, né, a forma como eu coloco, como eu desenho, os elementos que eu uso, os materiais que eu uso, isso é muito importante e é algo que eu ainda estou absorvendo. Então, é lógico, né? Eu quero muito a aprovação das outras pessoas, eu quero que elas olhem aquilo e vejam o belo, e vejam e falem, poxa, olha, isso é bonito, me toca de alguma forma. E é tudo muito intuitivo, assim, de uma certa forma, mas tem algumas coisas que acontecem que são muito especiais nesse processo, né? Como do quadro do Chorão, que a gente já tinha falado anteriormente, que foi algo que daí você começa a pensar que tipo, tem algumas coisas que transcendem, sabe? Tipo, eu acho que eu imagino que o trabalho que eu faço para alguém, sabe? Eu faço aquilo que eu faço para alguém. Em algum momento aquelas pessoas vão achar, elas vão bater o olho e falar, não, isso é meu, né? É a única coisa que eu quero, sabe? Que as pessoas se identifiquem e falem, poxa, ó, não, isso é algo que me emociona, Quando você fala eu faço algo para alguém, você fala do ponto de vista da pessoa se identificar com aquilo, com aquela linguagem, entender o que você está dizendo. Sim, sim. Dela se ver naquele lugar, dela se imaginar ali, né? Dela ver que aquilo faz sentido para ela. Né? Eu conheço algumas das suas obras, né? Não conheço todas. Mas agora, conforme você mencionou agora do Chorão, eu lembrei de um pensamento que me ocorreu ontem, porque eu sabia que a gente teria, né, esse papo hoje, e eu lembrei. Eu já vi o Chorão, que você fez, eu já vi o Coringa, eu já vi M, você fez? Sim. M, Hendrix. Quem mais, assim, de artistas? Que agora me fugiu, assim, mas eu... Michael Jordan. Eu fiz. Djokovic, que tá na galeria também. Mas essas figuras você faz porque, por exemplo, Chorão, M, Coringa, são bem contraditórios, né? São bem... Apesar do sucesso... A vida pessoal é bem conturbada, é bem... flertam muito com o breu, né? Com a escuridão. Você se identifica com esse tipo de olhar, esse artista que vive nas sombras, assim, de alguma forma ele aparece com um facho de luz através da sua arte? Sim, porque de uma certa forma é a possibilidade da gente enaltecer os nossos ídolos, né? Então, isso aconteceu, né? Tipo, a gente tem algumas pessoas que a gente tem uma admiração muito grande. E é muito bom quando a gente tem a possibilidade de retratar essas pessoas. E também a gente coloca um pouco da gente ali, né? Esse da Amy, o Hendrix, tal, daí era uma série que eu ainda preciso fazer. O Hendrix estava inacabado, né? Ainda não terminei. Nina Simone você fez também, não fez? Não, eu fiz do Clube dos 27, que que eu não fiz ainda, que eu preciso fazer ainda a Janis Joplin. Tá. O Kurt Cobain, eu acho que o Jim Morrison, né, que são os que morreram com 27 anos e tal, que fazer, né, essa série ainda vai ter continuidade. Eu tenho vontade também de fazer algo assim. E daí, porque é uma forma de enaltecer os ídolos, né?
Mas tem alguns que vêm de uma forma que nem tipo assim, alguns dos trabalhos que foram feitos meio que num pensamento de mercado, uma solicitação de mercado, que daí já não tem uma ligação tão grande, né, com o artista, e sim com a comercialização daquilo que é feito. Tem algumas obras que daí elas já têm o desejo de fazer algo para os ídolos, assim, de fazer alguma coisa. E tem algumas, cara, que eu não consigo explicar. Você só se identifica E daí que foi o... Cara, eu fiquei pensando, né, a do Chorão, que tem uma história que é muito legal, cara, que eu fiz o quadro do Chorão, e daí eu não sei por que eu fiz o quadro do Chorão. Eu curto muito o Chorão, mas eu não sei. E daí alguma coisa não foi, porque todos os outros, né, que nem, por exemplo, da Amy eu fiz porque eu estava pensando nessa continuidade, né, de ter esse grupo de artistas que eu gosto, né, que particularmente eu gosto demais. E do Chorão, apesar de gostar muito, foi algo que veio assim, e eu fiz meio que num movimento de transe, assim, sabe? Foi um negócio que foi assim, cara, não... E eu decidi na hora que eu ia fazer e fiz, assim. Foi muito doido. E daí eu peguei um trecho de um show dele, porque eu estava procurando uma imagem para eu retratar. E daí eu comecei a olhar, buscar algumas coisas na internet, não achava. Eu falei, vou ver um frame e tal, e eu peguei um frame e desenhei. Uhum. E daí eu recebi algumas mensagens e tal de pessoas que tinham interesse. E uma das pessoas se apresentou como neto da mãe dele, né? Que na verdade, assim, ele é por consideração, né? Neto da mãe do Chorão. Teoricamente, filho do Chorão. Assim, só que ele não é filho do Chorão, né? Tá. Ele por morar próximo e tal, e a identificação, ele falou, é muito bonita a história deles, né? Uhum. E eles tiveram uma identificação muito grande, mas ele não é filho do Chorão, ele nem chegou a conhecer o Chorão. Uhum. Ele começou a ter essa ligação com a dona Nilda depois, né? Depois e tal, mas só que ela tem um amor absurdo por ele, né? Uhum. E daí ele, poxa, né, eu queria, né, tá à venda e tal, e eu quero comprar para minha avó. E daí ele falou que minha avó é a mãe do Chorão e tal. E, cara, arrepiei inteiro, assim. E isso aconteceu no dia do meu aniversário, dia do meu aniversário, à noite. E daí eu mostrei para ele o trecho de onde eu tirei, porque eu nem lembrava, mas quando ele me falou, veio tudo, assim. E o frame exato de onde eu tirei é um frame onde ele está falando da mãe dele, o quanto ele ama a mãe dele e tal. Uhum. Cara, isso foi um negócio impressionante, assim, sabe? E eu acho que esses pequenos acasos, não dá para acreditar. Não dá para acreditar. De confirmação que você está no caminho certo. Mas o que você falou bastante aí dos últimos 11 meses, houve algum acontecimento que deu esse ponto de virada, essa coragem de sair do armário, como você mesmo usou? Cara, teve. Acho que foi um dos momentos mais turbulentos, acho que mais complicados que eu já passei, assim, sabe? Você fala artisticamente ou vida pessoal? Pessoal. Vida pessoal. Pessoal. Tá. Pessoalmente foi muito difícil, assim. Eu acho que... Aí foi o breu? Aí foi o breu? Daí foi exatamente, foi o breu absoluto. Aí que nasceu essa expressão. Foi aí que eu me encontrava, né? Uhum. E nesse processo onde eu estava, né, muito mal, eu recebi muito, e a figura feminina tem um poder muito grande, né, para mim, né? E eu tive... Quem me ajudou a sair, quem iluminou esse breu,
foram muitas mulheres, né, que me acolheram e que me ajudaram e que me deram muita força para passar por isso, sabe, para passar por esse momento. E daí essa exposição, inclusive, ganhou o nome e a temática justamente por isso, né? Que foi um momento muito difícil, muito conturbado, e que, assim, eu não via outra alternativa, né? Não via outra alternativa senão? Para nada, assim. Eu não via propósito para estar aqui, para estar vivendo, não via propósito. Você se encontrava numa depressão mesmo, estava no estado depressivo. Eu preciso ser medicado. Tá. Né? E é importante que quem esteja, é lógico, né, tem que ter sempre acompanhamento, mas precisa buscar uma forma de se curar. Vontade de se suicidar, tudo assim. Sim. E quase. Teve um momento que foi onde acho que foi a virada de chave, assim, sabe? Que eu estava na sacada e daí tinha as telas, né? Por causa do gato, 16º andar. Eu estava na sacada um dia, mal, olhando para nada, porque estava escuro, estava um breu, né? E cara, eu cheguei a ir até o meio da sala, assim, atravessar, que eu ia pegar uma faca, né, e tal, mas estava tudo encaixotado no apartamento e tal, tava de mudança. E alguma coisa, sabe, tipo, cara, eu parei no meio do caminho, sentei no sofá e pensei, falei, cara, não é assim, não dá, sabe, não dá pra, né, eu acho que a gente precisa reagir, tudo pro alto. A gente precisa reagir. E daí foi por muito pouco, a vontade foi muito grande. Mas aí você pensa na sua família, você pensa num monte de coisa e tal. E eu acho que talvez nesses momentos de adversidade é o momento onde a gente mais precisa entender, sabe? Porque tudo isso cega a gente, né? Esses episódios, eles cegam a gente, eles tiram todo o brilho, toda a capacidade da gente raciocinar, mas eu acho que é justamente aí que as coisas estão sendo ditas, né? Eu acho que nessas crises que a gente tem a possibilidade de dar um fim muito mais fácil do que você reviver, cara, de você renascer e falar assim, cara, eu vou mudar absolutamente tudo. Então, foi o que aconteceu. E daí, de lá para cá, em menos de 11 meses, onde tudo aconteceu, daí eu me aprofundei nisso. Daí, nesse momento, eu desenvolvi a técnica, eu me coloquei como artista. Comecei a produzir como um louco. Daí eu recebi convite para fazer exposição. Daí hoje eu tenho obras em galerias e tal. Mas deixa eu só entender, Cadu, não cortando você, mas só para a galera também que está assistindo também entender. Nesse momento você decidiu, você falou, não vou fazer isso, eu vou ser artista. Foi algo assim? Sim. Tá, mas por onde você começou aí? Tipo, nessa hora, tá, você é artista, isso te deu mais ânimo para pintar? Nesse momento de dor, você falou, eu vou descarregar a minha dor pintando. Foi algo assim? Pensando cronologicamente, né, dentro desse cenário todo, né, foi necessário um tratamento. Tá, você buscou tratamento. Foi necessário um tratamento, medicação, porque o negócio terapia muito sério. Terapia eu já fazia, mas foi também o que me ajudou muito nesse momento. Então teve esse cuidado, teve as pessoas que me ajudaram, as mulheres da minha vida que me ajudaram, desde a minha irmã, minha mãe, amigas, enfim. Eu tive muito apoio. E é importante que quem esteja passando por isso busque apoio, né? E às vezes é difícil, né? Tipo, achar quem
quem entenda isso, né? Porque é visto de uma forma ignorante às vezes, né? Sim. Ah, não, é uma tristezinha. Cara, não é. Não é. Então, é algo que te paralisava. Exatamente. Você não tinha você nem pintava. Não tinha vontade de fazer nada. Não fazia nada, cara. Eu não fazia nada. E daí, é importante quem tenha isso, quem passa por isso, né, que precisa se ajudar. Não acreditar que só a arte já é por si mesma a terapia. Não. E daí nesse processo de me medicar, de me tratar, de me cuidar, eu cheguei no momento que falei assim, cara, eu tô no fundo do poço, porque se você tem, você chega num momento onde você acha que é melhor encerrar tudo, né, não seguir, cara, é um problema, você chegou o grau mais baixo onde uma pessoa pode se encontrar, né, de desespero. E é isso. E daí quando teve essa melhora e tal, eu falei, cara, não tem mais nada a perder. Eu não me importo mais com o que as pessoas acham. Não me importo. Eu preciso fazer isso. Um senso de urgência. Eu preciso. Como se eu fosse morrer no dia seguinte, tá ligado? Agora eu vou fazer. E vou fazer. E daí, hoje pensando, e é isso que eu estava te falando, cara, para essa conversa, tem acontecido e eu não tenho percebido como tem acontecido, né? Mas aconteceu de uma forma tão absurda, e assim, lembrando que, né, eu ainda trabalho. Então eu tenho o meu horário comercial preenchido. Então CLT. Exatamente. Eu não consigo viver de arte, né? Mas isso tudo eu fiz fora do meu horário de trabalho. Então eu tenho a minha rotina de trabalho e que você tinha que estar lá trabalhando. Mauzão. Sim. Dia seguinte estava lá trabalhando. Sim. Mas daí fazer no horário que me sobra, né? Muito louco. Produzir, cara, produzir. E acho que isso que é o legal, assim, sabe? Tipo, porque se você parar para pensar, eu comecei a contabilizar e eu não tinha me dado conta. Vir aqui foi muito importante, porque foi uma terapia para mim também. Porque eu não tinha... Daí eu fui contar quantas obras eu tinha feito nesse meio tempo. E daí, tipo assim, eu trabalhando no horário comercial, fazendo... em outubro do ano passado eu tinha uma exposição para fazer, né? Então foram 14 obras feitas nesse espaço de tempo. Cara, foi impressionante fazer isso tudo. E eu não sei como eu consegui fazer isso tudo não tendo horário comercial, porque eu estava trabalhando e fazendo isso fora do horário. E daí eu comecei a contabilizar, cara, eu fiz mais de 35 obras nesse meio tempo. Você faz à noite? À noite. À noite, madrugada? Madrugada. E assim, eu não consigo... vai ter muitos processos, né? E tal. Mas eu não consigo fazer ela um pouco por vez, um pouco por noite. Eu preciso fazer ela numa tacada só. Começa e termina. Eu começo, pelo menos uns 80%, 90% eu deixo pronto. A sua técnica é relativamente rápida. É rápida. Depois vem os detalhes, né? Aí vem detalhe e tal. O detalhamento eu consigo ir fazendo e tal, mas eu preciso visualizar a obra toda, basicamente, né, ali construída em uma noite. Tá. Eu vou te fazer uma pergunta baseado nisso que você está dizendo, que a gente tem até aqui, inclusive. Quais são, considerando esse contexto aí, de trabalho o dia inteiro e num estado depressivo, tratamento, terapia, que métodos você usa para se manter criativo e inspirado? É em meio a desafios? Manter criativo e inspirado em meio a desafios ou momentos de bloqueio? Ou você vive momentos de bloqueio? Enfim, onde você busca essa inspiração
considerando todo esse rolê aí de trabalhar o dia inteiro e ter que... Você busca ou vem? Cara, eu sempre procuro o que me incentiva a dar o passo adiante, é eu olhar com carinho para o passo anterior, saca? Quando você fala o passo anterior, qual é? Tipo, onde eu estou agora é um lugar importante. É o presente. O anterior é onde você estava. E acho que o que é muito importante para mim, não lá atrás e tal, mas o acontecimento um pouco anterior a esse, né? Tipo, eu olhar, poxa, ó, o que está acontecendo, sabe? Porque às vezes a gente perde a beleza do que está acontecendo na vida da gente por olhar ou longe demais para frente ou para trás, né? E tal, ou ficar, né, remoendo histórias tristes, cara, acho que e daí isso é algo que me impulsiona a fazer e a produzir mais. Então, tipo assim, e assim, sempre consumir, cara, música é uma coisa que me emociona muito, assim. Te inspira. Me emociona demais, assim, é uma coisa que me toca. Então, tipo, e outra coisa também, eu procuro não me forçar a nada. Existem os compromissos, existem os prazos, existe tudo. Mas eu procuro não tornar isso algo pesado, sabe? Porque às vezes a gente fica naquela gana, né, de produção, porque o mundo hoje está assim, né? Sim. Os resultados são importantes, Sim. né? Não, poxa, a gente tem que fazer, tem que produzir. Pô, a gente tem um monte de coach aí, mano, mas só que a arte não é um mercado financeiro, não é um negócio, não é um banho uma banheira de gelo, uma coisa que vai fazer com que você crie, né? Você tem que ter a sua rotina, você tem que ter as suas coisas, mas tem que ser alguma coisa que te motive, que te emocione. Então, tipo assim, cara, para mim, o que me move, o que me tira de alguns momentos de inércia, né, onde eu estou parado, daí quanto mais parado a gente vai ficando, né, mais isso é o que me pega, saca? Tipo, daí eu olho para trás, falo, poxa, ó, é uma reflexão. Não vou parar mesmo. Aqui, não posso parar aqui. Essa reflexão seguir. É que te faz considerar o momento e seguir adiante. Eu acho que é legal isso. Eu acho que é um exercício importante da gente fazer. É olhar. Mas é um exercício que, dependendo do contexto, que nem você estava há 11 meses atrás, você não conseguia ter esse olhar, né? Porque era um momento muito delicado que você estava passando. Mas nesse momento eu não estava artista, né? Não era artista, né? Eu acho que muita coisa foi mudando nesse meio tempo. Assim, o caminho se fez caminhando. Porque assim, quando você produz, quando você faz mais, você desenha, você é tatuador, você toma aquilo em algum momento, aquilo vira também a sua profissão, né? Sim. Você tem encomendas, eu tenho encomendas, a gente faz, a gente vende, a gente depende disso, a gente depende da nossa arte, é um meio de ganhar vida também. E existe esses bloqueios, entendeu? E às vezes a gente precisa olhar para o que a gente está construindo e ter esse orgulho do que tá fazendo, sabe? Da diferença que está fazendo. E está fazendo. Você é um cara muito melancólico? Ou você é mais... Você tem uma visão mais positiva, mais pragmática, mais de ir fazer independente do que está sentindo? Cara, eu acho que eu sou meio termo ali. Eu acho que às vezes você dá vazão às suas tristezas. Sim. Eu respeito muito elas, né? E tal. Eu me permito ficar triste também. Às vezes esse é o mal, né? Tipo, às vezes a gente não se permite também. Pô, ainda mais num mundo onde a gente, sei lá, tem a internet, tem as coisas, aí uma vida
cheia, tão né? perfeita, uma Sim. coisa tão, né, tipo, poxa, não, se você tem um obstáculo, não, você tem que fazer, você tem que superar. E, cara, às vezes não é assim, às vezes você tem que olhar como que você vai superar, o que você vai fazer, e às vezes E não às é... vezes não tem nada para fazer, né? É só Exatamente, ficar ali. exatamente, sabe? E daí numa dessas, acho que muita gente busca a religião de uma forma errada. Nesses momentos de desespero, a gente busca as coisas, e às vezes são as coisas certas, mas da forma errada. Uhum. Então a gente busca pela religião, a gente busca pelo sexo, a gente busca por muitas outras Vícios, formas. né? Que a gente vai atenuar algumas coisas, esconder algumas coisas. São coisas que não são funcionais, né? Do ponto de vista de viver mesmo. Entendo. Então eu penso, né? Penso que a tristeza é importante para gerar também um olhar mais cuidadoso, né? Para a vida e para você poder produzir. A gente voltando aqui, ó, a gente tem uma pergunta: como você lida com críticas, tanto positivas como negativas, em relação ao seu trabalho? Cara, mano, eu tô aprendendo a lidar com isso. Eu recebi, de verdade, assim, crítica direta, assim, eu acho que eu tive uma que foi por rede social. Mas em relação à sua técnica? Em relação ao trabalho. E assim, nem falando mal do trabalho, mas meio que menosprezando como uma arte menor, né? Por ser uma coisa mais comercial. E realmente era uma tela muito comercial. E cara, eu fiquei mal. Eu fiquei muito mal. E daí eu fui refletir a respeito. E daí eu, danado, tinha razão, né? E daí eu consegui olhar para aquilo e, assim, de uma certa forma, o primeiro instinto foi ter muita raiva. Porra, por que o cara vem aqui fazer isso, falar isso? Lógico que as pessoas não têm o cuidado de falar da forma como deveriam e, às vezes, elas estão lá só para, justamente, causar isso, né? Causar esse desconforto e tal. Então, eu acho que essa... depois de muito tempo e digerir muito essa crítica, eu comecei a entender que talvez tenha sido algo importante que foi dito, sabe? Então, tipo, não, eu acho que eu tenho que entender algumas coisas e que, assim, é uma caminhada que a gente vai de acertos e erros, né? Tem coisas que a gente está sempre errando, né? E tal. Então... Mas eu tendo a lidar bem mal com Tende crítica. a lidar mal com crítica. Com crítica. Fica... Porque é uma coisa minha, né? Você não pediu opinião, né? Tá ali, exatamente, cara. Assim, cara, você não tem nada de legal para falar, tá tudo certo. A gente vê tanta coisa por aí e a gente não vai lá falar, a pessoa vai, vive da forma que você acha que deve viver, faça o que você tem que fazer. E tá tudo certo, não tem nenhum problema em relação a isso, sabe? E essa forma como você encara, você já encarava quando você tinha seus 20 e poucos anos? Crítica, ou a crítica te derrubava mais? Não, sempre me derrubou. E acho que antes era mais, cara. Antes era mais. Porque assim, também, criado em cidade pequena e tal, muito vigiado, muito, né, tipo... Né, você é de onde? Se chama Santa Cruz das Palmeiras, é aqui perto. Tá. Não é muito longe, meus pais ainda moram lá, né? Foi criado lá, passou a infância, adolescência lá. Daí depois eu fui para a faculdade, daí eu saí de lá com 17 anos e alguém desenhava na sua casa? Não. Assim, a minha mãe, ela sempre teve, na verdade sim, minha mãe, ela sempre teve muita facilidade com trabalhos manuais, assim, ela tem alma de artista e é uma pessoa incrível, assim, porque o que ela pega para fazer, ela faz com uma maestria absurda. Então, tipo assim... Faz artisticamente. Artisticamente, exatamente. É uma pessoa que e eu lembro de quando eu era criança, dela pintar pano de prato, e às vezes eu ia com ela, tinha ela e outras senhoras ali,
E eu lembro do cheiro do lugar, aquele cheiro de tinta, né, e tal, e elas pintando pano de prato. Daí minha mãe fazia crochê, inclusive até me ensinou, é um negócio que é muito legal. Muito do que eu trago tem muito da minha mãe, sabe? Porque ela, das minhas mulheres, né? E a minha mãe, ela me ensinou, ela tinha muita paciência, né? Ela tem muita paciência. Então ela me ensinava, eu moleque, e ela ensinava a fazer tricô, fazer essas coisas. Daí e ela via coisas que isso eu faço, como arte? Pão, essas coisas, é tudo baseado no que ela me ensinou. Sim, né? E ela via isso como arte, ou ela vê isso como arte, o que ela faz? Não. Não, né? Eu acho que não. E daí depois de muito tempo, ela, para ir passando tempo, ela começou a fazer, eu tenho em casa umas obras dela, ela tem umas telas, ela começou a pintar óleo, né, e tal. Então ela começou a fazer, mas isso depois que eu já tinha começado a fazer algumas coisas e tal, mas eu nem sabia que ela tinha esse dom. E ela sempre vai surpreendendo, sabe? Fazendo as coisas dela e tal, com uma capacidade artística muito grande. E o meu pai também, só que o meu pai é de uma forma mais bruta ali, né, e tal, né, mais da construção e daquelas coisas assim, sabe? Mas também com muita sensibilidade, com lidar com planta e bicho, plantar. Você vê, né? Você vê como a arte está em tudo, né? Eu acho que eu vou aproveitar esse gancho que você está falando dos seus pais, só para fazer um adendo aqui. Esse nome artisticamente aqui desse primeiro episódio nosso aqui, ele nasceu exatamente por esse olhar que eu comecei a ter nas coisas mais comuns ou nas pessoas mais próximas do dia a dia que executavam algo com um cuidado, um zelo, uma beleza que, por ser uma pessoa ali do dia a dia, né, da sua rotina, né, dentro da sua casa, você não olha aquilo como arte. Seu conceito de arte é muito mais distante da sua realidade, né? Artista é uma pessoa que está na mídia, é uma pessoa que ganha dinheiro fazendo quadros, pintando, esculpindo, expondo, viajando, atuando. Então o nosso conceito de arte é muito isso. E eu comecei a ter essa conclusão, ou essa forma de pensar, quando eu abria caixinhas de pergunta no Instagram, e as perguntas que vinham em quem você se inspira? Qual é o artista que te inspira? Eu me inspiro em você. E você se inspira em quem? Cara, eu não sabia responder essas perguntas, porque eu pensava, cara, em quem que eu me inspiro? Eu acho legal as histórias de ver uma biografia de um Da Vinci, um Caravaggio. Eu acho legal essas histórias, aprendo muito com elas, mas eu não posso dizer que elas me inspiram, porque eu acho que para me inspirar tem que ser algo mais próximo de mim. E eu comecei a ver essas coisas nos meus pais. E agora você falando isso da sua mãe, por isso que eu perguntei, ela se via como artista? Né? Você falou não, né? Acho que não. Porque realmente esse conceito de arte ainda continua muito distante das pessoas. Mas quanta gente que está ouvindo e vendo a gente, e que às vezes dentro de casa mesmo pode passar a observar pessoas ali do seu próprio convívio, né? A forma como um cozinha, a forma como o outro faz um bolo, a forma como passa roupa. Cara, tem gente que é artista passando roupa, sabe? Então eu começo a perceber que essa mente artística é algo muito mais presente do que a gente pensa. É muito mais próximo do que a gente pensa. Então, eu volto, só para deixar para você quando você olhava para suas obras lá numa exposição e fala, cara, eu não sou artista, né? Mas por quê? Porque a sua visão de arte está distanciada, né? Você também, de repente, naquele momento, não acreditaria que eu olhar para sua mãe e falar, minha mãe é uma artista. Não, minha mãe faz isso bem, faz aquilo bem. Só que hoje, depois de ter passado por tudo que você passou, você olha para sua vida e você consegue ver, você consegue ter sensibilidade
para enxergar a arte nas coisas mais simples, né? Na entrega mais simples do dia a dia, num cuidado, num afeto, numa conversa, num mimo, né? Que alguém faz e te entrega, você olha e você fala, cara, isso é arte, né? Por que é arte? Porque é uma expressão, né, daquela pessoa. E, não sei, eu quis trazer isso exatamente para deixar como reflexão de que quantos de nós somos artistas e não sabemos, né? Ou não consideramos. Eu acho que todos, sem exceção, produzem arte de alguma forma. Também acho. Mas eu acho que o que muda, inclusive até no reconhecer o outro como artista, né? Às vezes você olha uma pessoa, pô, esse cara tem pinta de artista. E não pelo estereótipo, mas por a arte dele, ele faz de uma forma contínua. Ele vive aquilo. Eu acho que a grande diferença entre um artista e uma pessoa que não é artista, pelo menos na minha visão, né? Quando você é artista, você vive aquilo que você faz, né? Você pode ser artista ali, você ser muito bom em alguma coisa, mas aquilo, talvez você não tenha reconhecido ainda o que realmente te emociona, sabe? Tipo, às vezes você é um artista na cozinha, só que, cara, por N fatores você acaba pela mãe super protetora que não deixa você pegar uma faca e não te... E quantas pessoas, né, de repente, às vezes passam pela vida tendo essa possibilidade de ser um grande artista, de ser e às vezes não encontra isso, não se permite isso, né? Então eu acho que é essa virada de chave, né? Quando você entende que você é um artista, porque você vive, né, intensamente aquilo, e não precisa ser necessariamente uma produção. Eu acho que é bem o que você falou, de inúmeras formas, mas você tem que entender que, tipo, uma pessoa que atende bem, né, uma pessoa que tenha simpatia, que tem... a arte de atender e tal, e ela tem que viver aquilo para ela ser uma artista. Ter consciência. Se ela faz isso pontualmente, ou se ela... perde o sentido, ela tem que entender que aquilo ali é algo que ela faz bem. É meio que a ideia dos dons, né? Que dom a gente tem? Ixi, aí você vai entrar num assunto. Mas é como se fosse... Concordo. É como se fosse essa questão de dom, como se desse alguma coisa para você, mas você está usando isso, né? Você está usando essa predisposição que você tem, porque, cara, eu não consigo dizer para você em que momento aconteceu, assim, de eu desenhar, mas... Então, mas sabe o que eu vejo? Que se você pegar a sua história, que nem quando você fala que você pintou a parede e tal, e foi criando um ambiente para você desenhar, de certa forma você já estava criando situações que facilitasse para você desenhar, sabe? Então, o que eu quero dizer com isso? É que inconscientemente, a gente como artista, essa inquietação que a gente tem, já gera em nós um comportamento que nos coloca sempre em contato com a arte. Entende? Sim, sim. Faz todo sentido. E até mesmo nesses momentos, né, onde eu desenhava e apagava e não assumia essa postura mesmo, né, como artista, já era a minha busca. Já era isso. Eu já estava trilhando esse caminho, só que eu tinha essa dificuldade de entender, né, e tal. E daí foi o que aconteceu. Dentro desse processo, e daí como eu já estava habituado a desenhar com giz, né, e tal, já tinha isso. Uma coisa que foi engraçado é que, tipo, ao invés de eu buscar uma outra forma, né, porque eu cheguei a tentar trabalhar com grafite, né, trabalhar com outros meios, e
E eu acho que, no fim das contas, eu meio que assumi o giz como a minha ferramenta. Então, a minha arte ela é feita com giz, né? A sua é com grafite. E lógico que ela pode tomar várias formas. Mas eu uso o giz como a minha ferramenta de expressão. E daí eu consegui, eu poderia continuar desenhando, colocando a minha arte com aquarela, com pintura, óleo, com qualquer outra forma, né? Seria apenas um veículo, né? Um instrumento. Mas eu acho que o legal foi isso, né? Foi conseguir desenvolver uma técnica onde o giz continua sendo a minha ferramenta. Ainda hoje? Ainda hoje. Então, tipo, o giz... E não apaga? Não apaga. Ah, não? Não, mas você faz na tela. Eu faço na tela. Você pinta uma tela de preto e depois vem com giz branco e desenha nela. Mas aí você passa algum fixador, alguma coisa? Tem um fixador que eu passo. Tá. Mas nesse processo foi, né, tentativa de vários tipos de tinta. E uma tinta que não craquelasse, que conseguisse o aspecto mesmo do giz. E como fazer essa pintura, né? Porque é uma pintura mesmo, né? Com giz. Então, e daí foi acho que é bem isso, né? Também, além de uma certa forma, assumir a persona artista, é também entender que, tipo assim, poxa, a minha ferramenta, né? Como de um artista pedreiro a pá, né? Exatamente. A minha ferramenta é o giz. Então eu trouxe ela de um universo onde o giz é feito para apagar. Ele foi construído para isso, né? Para ter uma vida muito curta, para ser mais fácil de apagar. E daí eu consegui trazer ele para telas onde eu consigo manter por mais tempo. Porque foi inclusive muita coisa. Quando eu apagava, gerava algumas coisas, porque, poxa, que desenho bonito e tal, você está apagando, você não vende. Você ficava com dó de apagar? Não, era tão natural que começava a me incomodar. Se não apagasse? Se eu não apagasse. Porque daí, depois dessa parede que eu tive em Campinas, quando eu me mudei para Ribeirão, uma ex-namorada minha, eu estava muito parado, não fazia mais nada. Daí uma ex-namorada minha me deu uma lousa de presente. Daí eu falei, cara, volta a desenhar, sabe? Tipo, e daí é a questão das mulheres mesmo da minha vida, né? Que sempre me incentivaram, né? E ela, cara, ó, toma essa lousa, volta a desenhar, é legal, pô, é um negócio que você gosta de fazer. E daí eu voltei a fazer, por conta dela, por essa sensibilidade dela, né? E daí eu voltei a fazer. E daí, como não tinha como comercializar a tela, né, comercializar a lousa, né? Porque se eu vender uma lousa, ela vai apagar, claro, né? E tal. Mas na tela ela é muito mais difícil. Não que não apague, mas qualquer obra você não vai colocar a mão ali, né? Numa obra, por exemplo, de grafite também, você não pode ficar colocando a mão, senão você vai borrar, você vai danificar. E a mesma coisa do giz, ele é um pouco mais delicado, né? Mas ele é feito por camadas, são muitas camadas, então são várias camadas para ir aglutinando nas fibras da tela, né? Então, para ir, entendi. Então daí eu defini, né? Me defini como artista, defini qual é a minha ferramenta, e daí seguimos bem assim. Tá, mas vamos então aprofundar isso aí, a gente já está caminhando para o fim aqui, mas uma coisa que eu fiquei pensando assim, ó, eu já vi nas suas obras, além do giz, mas aí eu vou para a parte do artisticamente agora, tá? Não vou falar de técnica. Eu vi você usando spray, e aí você vai lá e faz parece que você está estragando tudo que você fez ali. Você pega e mete um spray e joga uns traços, ao meu ver, parece aleatórios, mas depois de concluído você vê que aquilo criou uma harmonia e ficou bonito. Beleza, mas a pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Eu lembro, inclusive hoje, eu mandei mensagem para a menina
que me apresentou o seu trabalho. Ela tem o nome da minha filha, chama Sara. Ela vai assistir esse episódio, com certeza. Eu mandei mensagem para ela falando: Sara, hoje eu vou gravar o primeiro podcast com aquele artista que você me mandou, né, o vídeo dele, o Reels, e você tava fazendo o Coringa. Sim. E aí é a hora que... E aí tem um monte de lata de spray caída assim no vídeo, né? E ela mandou para mim porque eu tava fazendo um Coringa também. E eu tava com essa narrativa de desconstrução, né? De trazer uma identidade visual no seu trabalho e tal. E acho que a galera, por assistir meus vídeos e ver que eu tô trazendo aquela narrativa, lembrou a hora que viu você. Só que eu sei o porquê que eu tô fazendo daquele jeito, mas eu quero saber o porquê que você tá fazendo daquele jeito. Isso tem uma finalidade apenas estética, técnica, ou o spray é uma forma de você, sabe, aquela víscera, sabe, aquela coisa, falar e pá, e joga aquilo e... Entende o que eu quero dizer? Eu acho que sim. Eu não sei colocar em palavras, talvez fica melhor a sonoplastia do negócio do que... Não, mas as palavras foram assertivas, vômito, assim. Entende? Um vômito, assim. Cara, agora eu vou fazer o que eu quiser aqui agora. Em muitos momentos que eu usei... inicialmente eu usava o spray de uma forma muito tímida, que eu usava, que foi até o que foi exposto, né? Que eu usei na exposição e tal. Então tem uma mudança, né? Desde o primeiro eu vejo uma mudança muito grande porque tem a evolução da técnica, né? E eu tenho usado muitos outros artifícios, muitos outros elementos para compor. Então é uma experimentação. Não me agrada, e eu acho que até uma forma de, como eu disse para você, quando eu subia no palco, eu sentava na bateria e aqueles minutos de ansiedade ali, falava, cara, que é isso, né, e tal, mas quando eu começava, fluía. Eu acho que tem um pouco disso também, né, fazer... E deixar fluir. Mas fazer e deixar ele o desenho branco, né, e tal, mais realista, no fundo preto, não me parecia muito muito autêntico, muito acho que só teria uma talvez ali acho que é pobre, não sei, assim, sabe, porque eu não consigo dar tantos detalhes, não é algo tão perfeito assim, né? É um negócio, tipo, tem dependendo do tamanho da tela e tal, e pela forma e tal, dependendo, você consegue trabalhar com mais detalhes, mas eu acho que essa arte, ela pede um pouco de cor, ela pede, e para mim cor sempre foi sair do meu caminho, sabe? Eu trabalhar com cor sempre foi desafiador, porque eu sempre trabalhei com o preto e o branco. Né? Eu também. E me desafia, que é aquele negócio, de eu olhar e falar assim, cara, o que eu estou fazendo? E já chegou, muitas vezes, de eu olhar e falar assim, cara, puta, mas eu gosto. É o que eu tenho que fazer. Acho que tipo, é um negócio que, talvez se eu não fizesse, eu teria uma obra diferente e tal, mas que não dissesse muita coisa, saca? Que não falasse muito a respeito do que eu quero comunicar de uma certa forma, sabe? Porque eu não quero o certinho, sabe? Eu não quero, eu não tenho nem agradeço inclusive a Sara, né? Por fazer a ponte. Porque eu já acompanhava seu trabalho, né? E, mano, foi uma honra para mim quando a gente entrou em contato, a gente começou a conversar e tal. Cara, e para mim é uma honra estar aqui, né? Falando com você e tal. Pô, um cara que eu admiro. E eu queria muito inclusive fazer sua aula. Trabalhar. Daí eu falei assim, cara, eu não vou dar conta de fazer. Sabe, eu nunca achei que fosse dar conta de fazer. E eu não sei se eu daria conta de fazer mesmo.
Mas eu acho que é isso, assim, sabe? De entender que os caminhos, né? Tipo, o que eu quero dizer, a forma como eu quero expressar aquilo ali é um pouco do que está dentro, um pouco, sabe? Então eu acho que precisa de um pouco de cor, precisa de um pouco de sujeira, sabe? Sujeira. Né? Entendo, tipo, no bom sentido, assim. O lixo e o luxo. Que volta naquilo, né? Tipo, pode não fazer sentido naquele momento, mas quando a obra está pronta, ela está composta, né? Então, tipo, acho que é muito... Sim, e também chega um momento que você não pode continuar. Sim. A obra está pronta e eu não vou mexer mais. E acho que isso é muito importante. Talvez muita gente que te siga, né, e tal, e que é seu aluno e tal. Eu acho que não todo artista tem um pouco disso, né? Cara, qual é o momento de parar ou qual é o momento que eu vou... É o momento que você decide. É você que decide isso. Parei. Hoje eu fiz isso, né? Isso é uma coisa que eu estou acompanhando que é muito legal no seu trabalho. Mano, você olha um trabalho e fala assim, cara, esse trabalho está perfeito. Não tem mais o que fazer. É irretocável, não tem o que fazer. E, cara, quando você olha o resultado daquilo, você fala, cara, faz todo sentido. Faz todo sentido. Então, acho que é isso. Eu acho que eu trabalho com esses outros elementos para buscar algum sentido. E eu tenho buscado outras formas de trabalhar, até mesmo para trazer a técnica de uma forma mais atraente, mais... Tá, então há uma mistura dessa busca por uma estética, mas que também transmita o que você é, né? Quem você é, o momento que você está vivendo. Inclusive, eu fiquei pensando nisso que você falou, no sentido assim, ao ouvir, desde a hora que a gente começou, a tua história, e de você desenhar na parede de casa, apagar, e esse era um Cadu, tímido, né? Que não se via como artista, que não queria aplausos, não estava buscando aplausos nem nada. Não que hoje esteja, mas esse Cadu de agora é outro. Esse Cadu de agora é outro. E eu costumo falar para os meus alunos que o desenho tem idade. A nossa arte, ela tem uma idade parecida com a nossa. Se você parar de desenhar com 10 anos, o seu traço de 10 anos é típico ali de um menino. E aí você voltar a desenhar com 25, a hora que você fizer o primeiro traço, é o mesmo traço do menino de 10. É o mesmo traço, cara. É durinho, truncado. O que vai acontecer? Aqui com 25 anos você já tem mais percepção, mais sensibilidade, você consegue corrigir mais rápido. Mas o traço é o mesmo, porque ficou parado lá, não desenvolveu. E eu vejo que essa sua história traz muito disso. Esse lance do spray, por exemplo, quando eu vi, até a composição de como você gravou o Reels, a luz, né, mais quente, mais escuro, né? E aí você vem e faz aquelas latas jogadas pelo chão e tal, já mostra uma rebeldia. E agora ouvindo isso, da depressão, do desejo de se matar, e aí falar, não, eu vou ser artista, parece que quando você passa o spray, parece que é um grito da alma mesmo, querendo dizer assim, ó, agora eu sou artista, foda-se agora é isso, entende? Pelo menos é a forma que chega pra mim, isso. Sim. Aí eu só aprendo, né, ouvindo toda essa história, cara. Mas eu acredito que sim, acredito que seja muito disso, sabe? Representa muito quem Representa. Você... Porque é muito visceral, né? Isso. A gente tá ali exposto. E quando... uma coisa que eu acho que é muito importante, né? Hoje, por mais que eu seja muito tímido e eu tenha muito problema para me comunicar, às vezes eu sou meio dislexo, às vezes eu não consigo amarrar algumas ideias, eu fico meio perdido e tal, mas eu faço questão de ir contra isso, sabe? Então eu apareço nos meus vídeos, em alguns momentos eu falo, em alguns momentos eu escrevo coisas, né? Tipo pensamentos e tal,
pego pensamentos de outras pessoas, então eu tipo tem uma narração, tem alguma coisa assim que é uma forma inclusive de me testar, né? Se expor. A parte de vídeo, cara, sou eu que faço, totalmente intuitivo ali e tal, vou fazendo da forma que dá. Então eu acho que essa descoberta é muito interessante, né? Essa busca, essa compreensão ali do que é o nosso trabalho num todo, né? E tal, do que é... Eu quero me expressar, mas como? O que eu tiver em mãos eu vou fazer para me expressar, sabe? Sim, tá em você, né? Tá em você. E colocar isso para fora de alguma forma mesmo, né? Legal, legal, cara. 2 perguntas agora para a gente terminar. Primeira, o que vem aí pela frente? Se você tem algum projeto que você tá... sabe, que colocou como alvo, porque eu sou muito assim, né? Eu tenho, às vezes eu me coloco uns projetos assim, falo, cara, aquilo me brilha os olhos e eu vou. O que tá fazendo o olho brilhar agora? Cara, eu tô com um projeto novo, que inclusive eu tô fazendo os testes agora, né? E a ideia é que explore mais essa questão não só da técnica, né, que ela evolua de alguma forma, né, que ela tenha outras formas de execução, né, mas que tenha também o textual, sabe? Tipo, eu acho que eu preciso escrever coisas. Uma narrativa. Tá. Então eu sinto muita falta é uma coisa que eu gosto. Então eu sinto falta de escrever e de colocar algumas palavras nesse trabalho, sabe? Tá. Então, tipo, a ideia desse novo projeto agora que eu vou começar, ele é um pouco mais lento, ele vai caminhar um pouco mais... É justamente isso, né? Colocar um pouco dessa... mais do porque quando as pessoas têm acesso à rede social, é importante porque quando uma pessoa tem acesso a uma obra sua, ela tem acesso a você, né? Quem compra uma obra... não compra o artista, né? Então, quanto mais imerso você tiver naquilo ali, quanto mais de você e quanto mais a pessoa identificar de você ali naquela obra, mais vai fazer sentido para ela, né? Sim. E por isso que eu acho que nesse ramo, tipo, e uma coisa que eu admiro muito em você, que você é um cara muito, cara, o que se vê dentro de rede social, nos cursos, é você. Você é um cara muito verdadeiro. E as pessoas gostam desse cara, né? Então eu acho que esse é o lance, né? Porque hoje tem essa coisa do artista, dele se portar de alguma forma, dele fazer alguma coisa, sabe? Um personagem. E acho que não, eu acho que a gente tem que ser, sabe, tipo, da forma que a gente é realmente, sabe? Sim, tipo, mostrar a sua vulnerabilidade, né? Sim, através da sua arte. Sim. Porque as pessoas se identificam com isso, né? Elas querem o artista, elas não querem porque a obra não... Cara, tantas obras maravilhosas e tal, né? Mas eu acho que as pessoas compram muito aquela pessoa, sabe? Tipo... Então, acho que é importante isso se mostrar dessa forma. Tá, né? E acho que é bem isso, né? O que chamou a atenção, por exemplo, da Sara, que ela linkou o Coringa que eu estava fazendo com você, e daí te chamou a atenção porque você viu aquela coisa do spray, das coisas, que era aquilo, era aquele momento, né? Eu estava vivendo aquilo, eu estava passando por um momento ali de ebulição de muitas coisas. Não foi forjado. Não. Então, tipo, não é personagem, né? Tipo, legal. A gente tenta fazer alguma coisa estética, mas que seja real, que seja verdadeiro, que as pessoas se identifiquem e falem, poxa, e se conhecer em algum supermercado comprando arroz agulhinha, vai ser igual, vai ser a mesma coisa do que é na rede social. Na rede social, né? Legal. Cara, você tá com quantos anos? Tô com 42, cara. 42. Você falou que há 11 meses é que deu a virada de chave. Agora, com 42 anos, se você pudesse dar um conselho, a pergunta um pouco clichê, mas eu acho que cabe muito bem. Principalmente pelo fato de tardiamente, digamos, ou talvez na hora certa, ter acontecido tudo o que aconteceu
você olhar para trás assim, que conselho você daria para o Cadu de 27 anos lá atrás? Para antecipar algumas coisas ou para ser como elas realmente foram, sabe? Alguma coisa você olha para trás e fala, cara, eu deveria ter começado isso ali, porque ali seria... Entende? Sim. Cara, eu não sei o que eu falaria para mim. Deixa eu pensar, porque eu acho que as coisas aconteceram de uma forma... Lógico, se eu tivesse começado antes, né, eu estaria melhor do que eu estou hoje, né? Porque a técnica ela vai aprimorando e isso não tenho o que contestar. Mas eu acho que a maturidade me fez assumir isso de uma forma mais verdadeira, sabe? Tá. Tipo, talvez o Cadu... Mais honesta. Talvez o Cadu lá de trás, ele teria procrastinado, ele teria deixado de lado, ele teria se frustrado e não seguiria. Sim, faz sabe? todo sentido. Talvez ele não tocaria isso adiante, não olharia isso com os olhos, tipo assim, porque eu acho que desistir é tentador, né? Às vezes a gente olha e fala, cara, não. O que eu tô fazendo aqui? Não. Porque assim como você olhava lá, né? O que eu tô fazendo aqui na galeria? Exatamente, cara. E daí a gente tende a se boicotar. E acho que é importante, porque eu acho que muito artista passa por isso, né? Seja tatuador, seja... Enfim, cara, eu acho que não pode parar, sabe? Sim. Não pode parar. E assim, mesmo quem... Eu comecei com 41, né? E é engraçado uma coisa, né? Que tipo... também é muito significativo, a gente traz um pouco, né, das nossas raízes, né? Que nem o meu pai. O meu pai, ele já estava aposentado e já... Eu não sei quantos anos ele tinha, acho que por uns 50 anos, daí para mais. E ele abriu a empresa dele. E daí ele pegou, sabe, tipo, eu falei, cara, pelo amor de Deus, você está aposentado, para. E daí foi um momento onde ele mais produziu, que ele mais, sabe, tipo, foi o trabalho de uma vida inteira em muito pouco tempo e uma coisa muito louca, assim. Daí isso é um negócio muito significativo, porque, tipo assim, poxa, a gente tem muita lenha para queimar, sabe? Então, às vezes a gente acha que, poxa, tá tarde demais, cara. E não tá, sabe? Tipo, e quem está começando cedo, que bom que está começando cedo. Porque você, quando estiver lá na frente, você vai estar muito bom. Sim. Entendeu? Desde que você tenha, né, a dedicação necessária, né? O amor por aquilo que você está fazendo. Faça aquilo verdadeiramente. Sim. Eu acho que isso é importante, cara. Mas nunca desistir. Porque esse sentimento sempre vem. Continuar esse sentimento fazendo, né? Sempre vem. E também em relação a críticas, em relação ao boicote, né? Tipo, a gente sabe, né, que também quando a gente fala de artista, existe pessoas, os risinhos, né? Existem as pessoas que não apostam nisso. Mas a gente tem que ter convicção, a gente tem que apostar e a gente tem que fazer isso acontecer, né? Então estamos aí para fazer o nosso caminho, né? Independente dos fatores externos, buscar ajuda sempre que precisar e não se abalar pelos problemas, pelas faltas. Sim, legal, cara, legal. Cara, queria te agradecer. Imagina. Agradecer por ter aceitado o convite, né? Primeiro episódio. A gente sabe que o primeiro episódio está passando por um processo, né, de aprendizado, acho que sempre, né? Mas acho que o primeiro eu estava até falando que eu estava lendo aqui, né, as perguntas e tal, e eu estava pensando assim, eu acho que eu não me dou bem com perguntas.
não me dou bem com uma lista de perguntas, porque eu gosto tanto de conversar, eu gosto tanto de olhar para a pessoa quando ela está contando, ouvir os detalhes e que as perguntas vão surgindo, sabe? E vai virando um bate-papo mesmo, né? A gente vai ficando assim que a gente nem percebe a hora passando e aquilo vai ficando fluido e você vai absorvendo e aprendendo também. Enfim, então eu acho que cada episódio vai me ensinar muita coisa, né? E esse de hoje já está me ensinando, né? Com tudo que eu ouvi, e fico muito feliz mesmo de você ter aceitado e por tudo que trouxe pra gente. Tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos ainda, né? Que vão vir compartilhar sua mente artística com a gente, esse olhar subversivo, inquieto. E eu que quase fui padre, hein? Quase foi padre? Quase fui padre. E daí, olha para ver, né, como que o mundo dá voltas. Mas é importante, cara, e eu agradeço demais o convite por ter participado. É importante, a gente sabe o quanto é importante, né, dentro da caminhada, né, que cada passo, cada projeto que a gente faz com muito afeto, com muito amor, com muita dedicação, saca? Então, sim, tipo, para mim é uma honra poder participar desse novo processo, desse início, e vai ser um sucesso. Eu acho que o mais importante, cara, é que você tem já ajuda muita gente, né? Ensinando a desenhar, mas eu acho que com certeza acho que você vai ensinar também agora as pessoas a se colocarem mesmo como artistas e entender a arte delas, e acho que utilizando os erros, os acertos dos outros, acho que é muito louvável isso, né? Sim, que a gente use isso para engrandecer cada vez mais a cena. E tamo junto, irmão. Legal. E vida longa, cara, aí pro podcast. E vida longa para nossa arte também, né? Para tua arte. Mais uma vez, obrigado. Galera, queria agradecer a todos aí que acompanhou. Espero que todas essas histórias, né, e todas essas experiências contadas aqui tenham te inspirado a entender que arte é muito mais do que uma obra que você realiza, mas principalmente um jeito que você pensa. É a mente artística que deu luz a esse Artisticamente Podcast. Quero agradecer também o apoio da New Era, que foi a primeira marca aí apoiando esse projeto. A gente deixa o QR Code aqui na tela para você entrar em contato, adquirir as peças, boné, camiseta, calça com 15% de desconto, enfim. Queria agradecer o apoio, né, cultural da marca. E agora, já em breve, a gente vai ter o segundo episódio. A gente vai trazer um artista aí, o Victor Otaviano, né, já está agendado, e espero que você entenda o propósito desse projeto, que é atualizar a sua mente constantemente, entender que tudo que você passa, artistas também estão passando, né? Muitos artistas estão passando, e que isso possa gerar identificação em você. É isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, mano.